Depois de 14 anos, parece que finalmente a carreira do Sérgio Pérez chegou ao fim na F1. E durante esse tempo ele conquistou 6 vitórias de GPs, o que não é para ser desprezado, e terminou em segundo lugar no Mundial de 2023, sendo esse o melhor resultado da sua carreira. E provavelmente tem esse viés de proximidade temporal na percepção dele como piloto, que foi destruído pelo brilhantismo do Verstappen. Então é fácil de esquecer, em meio às dificuldades que ele passou na Red Bull, que teve um tempo em que o Pérez entregou performances verdadeiramente de alto nível. Incluso o tempo que ele passou na Red Bull, e acho que não tem melhor exemplo disso do que o GP de Singapura de 2022, quando ele foi absolutamente perfeito segurando a Ferrari do Charles Leclerc para vencer uma corrida extremamente complicada. E nem parece, mas ainda na última temporada no GP do Azerbaijão, ele foi o melhor piloto da Red Bull na pista, segurando o Verstappen para vencer aquela corrida. E a carreira dele na F1 foi bem incomum. Demorou mais de uma década para ele conquistar a primeira vitória dele na Racing Point, a Mercedes Rosa, no GP de Sakir de 2020, sendo esse o melhor resultado que a Force India Racing Point teve durante todos os 7 anos que ele passou por lá. E foi nesse período que ele também construiu essa reputação de um ótimo piloto de meio de pelotão, capaz de pontuar sempre que tivesse um carro para isso. Mas a história dele começa na verdade em 2011, quando ele entra na Fórmula 1, lançado pela Academia de Pilotos da Ferrari. E o Pérez, já conhecido como Checo na época, chegou na F1 com o pé na porta, mostrando desde o início as principais qualidades que ele tinha, que era um piloto absurdo na questão de cuidar dos pneus e que tinha um talento sobrenatural nas pistas de rua, como fez em Singapura naquela mesma temporada. Sem falar que a parceria com o Kobayashi foi muito importante, como ressaltado pelo próprio Pérez, que ensinou muita coisa para ele na F1. E também teve muita ajuda do Pierre Vache, que era engenheiro de performance da Sauber na época e futuramente viria a ser engenheiro da Red Bull. Com a Sauber em 2012 ele teve várias corridas brilhantes, com a perseguição da Ferrari do Alonso no GP da Malásia, que terminou com um forte segundo lugar, e outro desempenho marcante foi em Montreal, no GP do Canadá, onde ele também foi recompensado com pódio, assim como o segundo lugar que ele conquistou no GP da Itália em Monza, atrás do Hamilton, depois de ultrapassar as duas Ferraris na pista. O C31 da Sauber era um ótimo carro conservando pneus, e o Pérez era um piloto que já tinha essa qualidade naturalmente. Isso criou uma combinação perfeita entre os dois. No geral, ele não era um piloto mais rápido que o Kobayashi, mas os brilhantismos, os auges que ele teve durante esse tempo lá na Sauber foram muito maiores do que os que o Kobayashi conseguiu atingir com o mesmo carro, o que também rendeu para ele a fama que iria ficar ainda maior em 2022 do ministro da defesa mexicana. E tudo isso culminou para que em 2013 ele fosse contratado pela McLaren como substituto do Hamilton, o que também encerrou o vínculo dele com a Ferrari. Só que essa parceria passou longe de dar certo. Se 2024 não tivesse existido, daria pra falar tranquilamente que 2013 foi a sua pior temporada na F1. O carro claramente não era bom, só que ao mesmo tempo ele foi destruído pelo Jenson Button, o que resultou no final da temporada ele sendo substituído pelo Magnussen na equipe. E esse foi o grande holofote dele na F1, mostrando que a trajetória dele ia ser mediana e não brilhante. Isso fez ele sair completamente do radar das grandes equipes, se contentando em ficar com a Force India na época. E foi lá na equipe que viraria a Racing Point no futuro que ele se firmou como o rei do custo-benefício. Porque enquanto outras equipes gastavam milhões nos seus carros, a Force India fazia milagre com quase nenhum dinheiro, e o Checo era uma peça-chave nisso. Porque entre 2014 e 2020, ele era aquele piloto confiável que sempre somava pontos e de vez em quando surpreendia todo mundo conseguindo um pódio com aquele carro limitado. Já nessa época ele mostrava sua superioridade em pistas de rua, principalmente Azerbaijão. Ele era um monstro por lá, conseguindo vários pódios impressionantes. Em 2020, quando a Racing Point ficou conhecido lá pela Mercedes Rosa, por ter um carro muito parecido com o carro do ano anterior da própria Mercedes, o Pérez aproveitou disso para ter a melhor temporada da sua carreira, não só em colocação no Campeonato Mundial de Pilotos, terminando em 4º lugar, como também para vencer sua primeira corrida na Fórmula 1, o GP do Sakir, uma das corridas mais incríveis da F1, se eu posso dizer. Só que nem tudo foram flores nessa passagem dele na Force India, principalmente quando a gente considera o período que ele foi companheiro do Ocon. O Ocon já não é o cara conhecido por se tornar melhor amigo dos seus companheiros de equipe, mas com o Pérez foi um nível a mais. Os dois viviam se tocando na pista, isso quase custou muito caro para a equipe. Os dois principais episódios só aconteceram no GP da Bélgica e principalmente o que ficou mais famoso por conta de Drive to Survive no GP do Azerbaijão, que os dois causaram uma batida disputando posição. E no final da temporada, a Force India percebeu que era insustentável manter os dois por lá e precisou fazer decisão entre um e outro. E aí apareceu outra qualidade do Pérez que a gente viu muito acontecer nos últimos anos, exatamente o aporte financeiro que ele trazia para uma equipe que não tinha essas condições. Apesar do Ocon ser mais jovem, e quando você olha
longo prazo poder mostrar um potencial maior de evolução, a estabilidade financeira que o Pérez trazia para uma equipe que não tinha estabilidade financeira era extremamente importante. E a decisão acabou sendo fácil em colocar o Ocon de lado e manter o Pérez na equipe. Só que as coisas funcionam de maneira curiosa na F1, porque o mesmo Pérez que tinha ajudado a salvar a Force India da falência, trazendo os investidores, atraiu o Lawrence Stroll, que no final da sua melhor temporada na história da Fórmula 1, tiraria ele da equipe para colocar o Vettel. Ironicamente, essa saída foi na hora certa, porque era no mesmo momento que a Red Bull estava procurando um segundo piloto confiável para colocar do lado do Verstappen. E em 2021, o Tcheco ganhou então sua chance de ouro de voltar para uma equipe de ponta na Red Bull. Inicialmente ele desempenhou muito bem o papel para o qual ele foi contratado, ele foi uma peça importante na campanha do Verstappen pelo título de 2021. E quando teve a oportunidade na sua pista favorita, no Azerbaijão, ele conquistou a sua primeira vitória pela equipe, mostrando que estava pronto para assumir como apoio quando o Verstappen abandonou a liderança devido a um pneu estourado. O problema foi o choque de realidade que ele levou na temporada de 2022. Conforme as corridas foram passando, a sua desvantagem nas classificações em relação ao Verstappen era significativa, cerca de 0,5 segundos por classificação. E ele pôde então perceber pela primeira vez na sua carreira a diferença real entre o seu nível e de um top tier da Fórmula 1. Mas essa sempre foi uma característica do Pérez. A classificação nunca foi o seu ponto forte. Ele é um cara que era mentalmente resistente e determinado, e que buscava sempre formas de dar a volta por cima nessas situações. E prometeu que em 2022 ele ia voltar mais forte, que ele ia lutar pelo título. Na fase inicial da temporada, o Pérez conquistou uma vitória em Jeddah que havia escapado dele em 2022, só que em Miami, algumas semanas depois, mesmo largando 3 filas atrás do Pérez, por conta de um erro que ele cometeu no Q3, o Verstappen conseguiu ultrapassar todo mundo, caçar o Sérgio Pérez, ultrapassar ele e deixar ele para trás com facilidade. Lembrando o Tcheco com maestria quem é que mandava na equipe. E essa foi a última vez que a gente viu um Sérgio Pérez competitivo na F1. E ao longo da temporada, a sequência de falhas do Pérez em alcançar o Q3 e às vezes até o Q2, enquanto o Verstappen dominava a liderança do campeonato, gerou várias perguntas sobre como a Red Bull se posicionaria caso, por exemplo, a Mercedes, a Ferrari ou a McLaren criassem carros realmente competitivos. E já naquela temporada, vários rumores apontavam de que a Red Bull teria feito sérias tentativas de convencer o Norris a juntar a equipe como segundo piloto. Só que o Norris teria se recusado. E esses temores da Red Bull finalmente se concretizaram. Em 2024, o Pérez deixou a desejar. Ele ficou ainda mais distante do ritmo do Verstappen do que nunca e foi o principal motivo pelo qual a Red Bull terminou num decepcionante terceiro lugar no Mundial de Construtores, enquanto o Verstappen foi campeão de pilotos, um resultado que custou muito caro para a equipe. E por mais que ele trouxesse toda essa estabilidade financeira, por mais que ele trouxesse todos os patrocinadores e benefícios em relação a dinheiro que ele trazia para a equipe, não justificavam todas as perdas que eles estavam tendo, tanto esportivamente quanto financeiras, pelo dinheiro que eles perdiam das posições do Mundial de Construtores. O que até de forma tardia, considerando como a Red Bull costuma ser brutal com seus pilotos, resultou na saída dele da equipe e também da Fórmula 1. Ainda assim, o Pérez construiu uma carreira orgulhosa como vencedor de múltiplos grandes prêmios, criando essa imagem de um competidor duro, tenaz e que foi responsável por criar uma grande popularidade do F1 no seu país natal, no México. Nos bons dias do Pérez, ele era capaz de enfrentar qualquer um. E se todas as corridas do calendário fossem em Baku, ele com certeza seria um dos grandes da história da categoria. Só que, no entanto, na intensidade de uma disputa apertada entre várias equipes de ponta, ele não conseguiu justificar em nenhum momento o seu lugar num assento entre os melhores do grid da F1. Mas aí tá toda a trajetória do Pérez até o dia atual. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Lembrando vocês que tá rolando a premiação da Roda de Ouro, a premiação oficial do Clube da F1. Você pode votar nela clicando no link do comentário fixado, que vai te levar para o forms de votação, e o resultado da premiação da Roda de Ouro vai sair exatamente às 12 horas, meio-dia, do dia 31 de dezembro. Um vídeo especial premiando em várias categorias diferentes que existem ali, muito inspirado em como é a bola de ouro. Então não deixe de votar, clica no link do comentário fixado e participa da Roda de Ouro. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E como forma de agradecimento, o seu nome aparece aqui no final do vídeo. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.